Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, aniversariante do dia. 1º de novembro de 2023, 32 anos de CBN Campinas, 32 anos de uma das mais tradicionais emissoras do interior do Brasil. Você está acompanhando durante toda a programação da CBN Campinas nessa quarta-feira vários materiais especiais, a participação especial de muitos jornalistas e personagens que ajudaram a construir essa história. E durante o CBN Esportes, você vai voltar no tempo. Você torcedor da Ponte, você torcedor do Guarani, você amante do esporte campineiro, a gente vai fazer uma retrospectiva de tudo que nós transmitimos, informamos, emocionamos nos últimos 32 anos. Você vai se emocionar junto com a CBN Campinas. E é claro, se atualizar também. Tem muita informação importante nesse 1º de novembro. E é claro que você vai ouvir tudo aqui no nosso CBN Esportes até meio-dia. Vamos então ao giro de manchetes. Falamos sobre jogos pan-americanos, porque no futebol, após se classificar no primeiro lugar na fase de grupos com 100% de aproveitamento, a seleção brasileira sub-23 enfrenta o México nessa quarta, às 8 horas, em Vina del Mar, pela semifinal do torneio masculino de futebol dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Na primeira fase, o Brasil venceu os 3 jogos no grupo B e sem levar gol, hein? 1-0 nos Estados Unidos, 2-0 contra a Colômbia e 3-0 contra a Honduras. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe! Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes desta quarta-feira, 1º de novembro. Parabéns à CBN Campinas, que hoje fica um ano mais velha, mas sempre se atualizando com as novidades do rádio. Em relação à Ponte Preta, tem decisão contra o Avaí sábado no Moisés Lucarelli. O goleiro Kaique França convocou a torcida para mais um jogo importante da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro. Importante para a Ponte Preta se afastar do Z4 e também para colocar fim a uma sequência de 9 jogos sem vitória. E o Polo Futsal enfrenta o São Bernardo no segundo jogo das oitavas de final da Liga Paulista de Futsal, hoje no ABC. Na primeira partida em Campinas, empate em 3-3. E agora o destaque do futebol paulista. Hoje tem Campeonato Brasileiro. Roberto Lioi. Palmeiras enfrenta o líder Botafogo nesta quarta-feira no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, para tentar diminuir a vantagem em apenas 3 pontos na disputa pelo título do Brasileirão. Zé Rafael será novidade alviverde na partida. Corinthians não contará com Fábio Santos e Fausto Vera também nesta quarta-feira, diante do Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Santos vai a Brasília nesta quarta para encarar o Flamengo sem Marcos Leonardo e João Basso. Na quinta-feira, o São Paulo encara o Cruzeiro no Morumbi, com a provável presença de Alisson no meio de campo. Futebol feminino, a seleção brasileira feminina foi derrotada pelo Canadá por 2-0 na tarde de ontem, amistoso internacional. O Brasil levou 2 gols em bobeiras defensivas na etapa final e teve o primeiro revés sob o comando de Arthur Elias. E agora o destaque do Guarani, chegando aqui no CBN Esportes com Antônio Lupe. Que vai chegando na reta final de preparação para o jogo contra a equipe do Londrina. Partida que acontece sexta-feira às 9h30 da noite no Estádio do Café. O técnico Humberto Louser vai precisar mudar a equipe. Daqui a pouco o Diogo Matheus fala dessas mudanças, principalmente no setor defensivo da equipe. O Bugre só joga sexta, mas a partir de hoje o torcedor do Guarani já vai ficar ligado na rodada da Série B. Tem Atlético e Novo Horizontino. O melhor dos mundos, uma vitória do Dragão para que ele possa disparar e deixar o Novo Horizontino preso na briga pelo acesso. Copa do Mundo, a Arábia Saudita será a sede da Copa de 2034. Quem disse foi o próprio presidente da FIFA, Gianni Infantino, através das redes sociais. O dirigente celebrou as próximas 3 edições do Mundial, que terão partidas em 10 países diferentes, e citou a nação asiática, que é a candidata única
para receber a competição. E agora o destaque de Fábio Scheib nessa quarta-feira. Bom dia, Fábio! Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Um grande abraço a todos da CBN. Orgulho em fazer parte, mesmo que pequena, Vamos estabelecer conexão com o Fábio Scheib para ele dar o destaque aqui no CBN Esportes nessa quarta-feira, dia 1º de novembro de 2023, aniversário da CBN Campinas. Temos os trabalhos técnicos nessa quarta com Valmir Bortoleto e Daniel França. E você participa pelo nosso WhatsApp 998869070. Mande a sua mensagem, a sua interação, a sua pergunta, que ele vai responder. Carlos Eduardo de Freitas, dia especial, dia de festa. Carlão, muito bom dia. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Bom dia, CBN, né? 32 anos de muitas notícias, muitas emoções, tristezas, alegrias, no âmbito esportivo também. Já já nós vamos mostrar aí uma linha do tempo das nossas equipes na Série A do Campeonato Brasileiro, né? O Guarani que tem história, tem título, boas campanhas, mas não disputa competição desde 2010. A Ponte também, que tem boas campanhas e não disputa desde 2017. Então, para relembrar aí estes 32 anos de Rádio CBN cobrindo Ponte e Guarani na Série A, teremos aí uma matéria bacana sobre a linha do tempo dos nossos clubes. E hoje, para quem gosta de final de Campeonato Brasileiro, para quem gosta de mata-mata, um prato cheio, porque podemos considerar, sim, Botafogo e Palmeiras uma decisão. Creio que se o Botafogo sair vivo desse duelo contra o Verdão, ele pode já vislumbrar a taça desde 1995 que não conquista. E o Palmeiras é muito forte. Se o Palmeiras voltar do Rio de Janeiro com os 3 pontos na bagagem, se cuida, Fogão, porque o Verdão vem forte. Muito bem, são estes os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Posso dar um Alguma destaque? intervenção, Antônio Lupe? O que o Eliel tá aproveitando a festa da empresa é brincadeira, hein? Meu Deus do céu. Hã? Acho que a câmera não pega. consegue pegar, né? Oficialmente o almoço está cancelado, a não ser que Mas caiba algo ali ainda. Mas o Eliel Almeida, ele praticamente ele tá aproveitando. Sabe aquele menino que vai na presenças festa? ilustres aqui. Presenças ilustres. Na Praça E-Point. Point. Sensacional. E o dia de Jung festa. estava aqui conosco, né? Está, né? Está, né? Tá na casa ainda. Está na casa. Sensacional. Uma honra, sim. Estamos no ar. CBN Esportes começando. Repetindo nossa ficha técnica, trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h13. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Informações das ruas e avenidas de Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, vou falar de alguns pontos que tem obras, viu?
Motorista perde tempo, por exemplo, ali na Avenida Lix da Cunha, na saída do Trevo da Bosch, tem obras por ali, então tem excesso de veículos. No sentido rodovia Anhanguera, é boa movimentação. Outro trecho com obras é a Avenida Orozimbo Maia, tem trânsito intenso pela pista da direita, sentido centro, desde ali da saída da Norte-Sul até a Rua Paula Bueno. O motorista reduz a velocidade até a Avenida Brasil, tem trânsito intenso. A Avenida Júlio Prestes, tráfego carregado, sentido rodovia Dom Pedro, na chegada ali ao Balão do Bela Vista, também por conta de obras. E no sentido centro, o motorista reduz a velocidade na saída da Lagoa do Taquaral. Pela Avenida Norte-Sul, tem um ponto de obras ali, sentido Guarani, próximo à Rua Nuporanga. Motorista perde tempo até a Rua Gustavo Ambrucci. Júlio. Muito bem, Thaís. Aliás, viu, Thaís, você também está devidamente convidada aqui para participar do Comes e Bebes aqui da festa de 32 anos da CBN. Tá bombando, viu, Thaís Azevedo? Você será mais do que bem-vinda. Ah, eu gostei, hein, Júlio? Obrigada pelo convite, viu? Valeu, Thaís Azevedo volta na programação da CBN, agora são 11h16. Tá querendo trocar de carro? Aproveite o Feirão BV. Você tem taxas reduzidas e começa a pagar só no carnaval. Simule em bv.com.br. Sujeito à análise. Consulte condições. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. A seleção masculina de vôlei está em quadra neste momento nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. O Brasil vai vencendo Cuba por 1-7-0. No segundo set, 23-15 para o Brasil. Dependendo da vitória, a seleção brasileira já pode garantir vaga direta para as semifinais do vôlei masculino no PAN. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 18 minutos. Deixa eu mandar um alô pra galera que tá participando aqui pelo WhatsApp 19991869070. É o WhatsApp da CBN. Hoje é minha folga. Estou comemorando os 32 anos com a CBN. Boa. Já abri 2 geladas. É o Rogério, lá em Sorocaba, fazendo parte desse dia especial. Só para lembrar, amigos, que o Brasileirão acaba hoje. Amarildo Breno em Campinas. Parabéns, CBN Campinas. Parabéns pela história. O Rodrigo tá mandando aqui. Um abraço pro José Abreu também. Grandes momentos ouvindo vocês. Que venham mais 32 anos de muita parceria. Só para atualizar, o Brasil vence o segundo set contra Cuba nos Jogos Pan-Americanos de Santiago no vôlei masculino, 25-16, ponto do Adriano, que é jogador aqui do vôlei Renato. Parabéns, CBN, pelo aniversário. Rosinelli Souza, Jardim Santana, em Campinas. Obrigado pela mensagem, parabéns a todos da CBN. Ouço desde quando a rádio estava no AM 1390. A propósito, o para nós é porque há 46 anos eu vim para esse mundo. Olha só, grande o Biratã Maia. Podemos chamar de Bira, né? Bira. Bira Maia. Ó, nome legal, de né? Sambista, né? Bira sensacional. Maia. 4.6, hein? Muita saúde então para você, o Biratã Maia. Obrigado por fazer parte dessa história da CBN também. Parabéns a CBN Campinas. Jornalismo de qualidade e seriedade. Nilson Lucílio mandando a mensagem aqui também para o nosso WhatsApp. Você que está ouvindo a CBN, comemorando esse dia conosco, mande aí o seu recado também nesses 32 anos. Muita coisa aconteceu. 991869070. E é justamente uma volta ao tempo que a gente faz agora no âmbito esportivo aqui desses 32 anos de CBN. Quantas e quantas memórias foram somadas, positivas e negativas, para os times de Campinas. Carlos Eduardo de Freitas é quem traz essa reportagem especial.
Nestes 32 anos de rádio CBN, Guarani e Ponte Preta viveram altos e baixos em competições nacionais. Em 1991, o Bugre conquistou acesso à primeira divisão, após uma emocionante decisão nos pênaltis contra o Coritiba. A Ponte Preta, por sua vez, vivia momentos de dificuldades. Briga política, problemas financeiros e divisões inferiores fizeram o torcedor ficar desacreditado. A trajetória bugrina na primeira divisão na década de 90 teve seu auge em 94. Sob o comando do técnico Carlos Alberto Silva, o comandante de 78, os garotos Amoroso e Luizão despontaram para o Brasil e conduziram o time às semifinais do Brasileirão, sendo eliminado pelo poderoso Palmeiras, da era Parmalat. A Macaca, enfim, voltou a despontar em âmbito nacional. Em 1997, a Alvinegra fez uma grande campanha que culminou com o vice-campeonato da Série B, o que garantiu o retorno da Alvinegra à primeira divisão depois de 11 anos. Neste período, os papéis começariam a se inverter em Campinas. O Guarani, envolvido com problemas políticos, passava por dificuldade, enquanto a Ponte Preta, através do mecenas, o presidente Sérgio Carnielli, vivia tempos de fartura. Boas campanhas, jogadores na seleção brasileira, como o Mineiro e Washington, fizeram a Macaca ganhar respeito dos chamados gigantes do Brasil. De 1999 a 2001, a Ponte conseguiu chegar a fases importantes do Brasileiro. Os anos 2010 foram de instabilidade campineira. Embora o Bugre tenha conquistado o acesso em 2009, não conseguiu se sustentar na primeira divisão. Enquanto a Macaca, entre acessos e descensos, não teve forças para protagonizar. Haja vista que o time do Majestoso não disputa o Brasileirão desde 2017. Carlos Eduardo de Freitas, para a Rádio CBN. Onze 22, Carlão de Freitas nessa volta ao tempo. E quantas memórias, né, Carlão? Foram. A gente pode acionar aqui nesses últimos 32 anos. E o futebol campineiro, ele às vezes maltrata o torcedor com conquistas que batem na trave, com rebaixamentos. Mas são tantas alegrias que a gente pode também mencionar aqui durante esses 32 anos. E tudo isso alimenta muito a paixão do torcedor campineiro, que é algo muito único, né, Carol? Olha, Júlio, desses 32 anos, vamos falar de coisa boa, então, de alegria, né? Começar com o Guarani. O Guarani em 94 foi um assombro, foi algo sensacional. Eu acho que se ele não dá o azar de cruzar com o Palmeiras na semifinal, ele seria, sim, um candidato em potencial para conquistar o título. Revelou o Amoroso para o Brasil, junto com o Luizão. Djalminha deu um suporte nas primeiras rodadas, mas depois, infelizmente, foi negociado. Mas foi um assombro, cara. Me vem à memória um jogo contra o São Paulo, em que o Guarani elimina o São Paulo de Tele Santana, né? Um São Paulo ainda resquícios do bicampeonato mundial. E o Guarani sapecou 4-2 aqui no Tricolor Paulista. O Luizão fez gol. O Amoroso, infelizmente, machucou no duelo, mas sem dúvida alguma foi uma partida sensacional. Um 94 que marca até hoje, né? Não só pela plástica do time, pelo que o Guarani construiu, o técnico Carlos Alberto Silva, a própria camisa, né? Muito lembrada, né? Aquela camisa, hoje pode falar, a marca não existe mais, da Delerba, né? Um fogo, né? Um desenho de fogo saindo em verde claro, verde escuro. Cara, sensacional. 94 foi um ano assim histórico para o torcedor bugrino. E a Ponte é aquele início dos anos 2000, né? 99, quando ela faz aquele jogo polêmico, quartas de final com o São Paulo, ela é eliminada. Os anos 2000, 2001, já com muita força financeira, com o presidente Sérgio Carnielli, com o Washington sendo convocado para a seleção, Mineiro, Piá vivendo grande fase. Vinha Flamengo, vinha Inter, vinha Grêmio, a Ponte conseguia passar com tranquilidade. É claro que hoje o cenário do futebol mudou, né? Financeiramente ficou a disparidade gigante entre os grandes clubes e os clubes menores. Mas sem dúvida alguma, Ponte Preta e Guarani nestes 32 anos protagonizaram bons momentos em termos de Série A de Campeonato Brasileiro. Sem dúvida nenhuma. Bom,
o ouvinte segue participando aqui também, né, pelo nosso WhatsApp. Nunca vamos esquecer a mesa da CBN na calçada da Choperia, em frente ao Obelisco, em Buenos Aires, para comandar as notícias da final Lanús e Ponte. Rafael Lopes, a cobertura de 2013 ela foi muito emblemática para toda a imprensa campineira, né? Era meu comecinho aqui na imprensa. Eu tenho várias memórias aí dessa temporada 2013, que foi muito legal mesmo acompanhar a saga da Ponte. Pena que o título não veio, né? Mas as memórias ficam. Um dia CBN Campinas, eu me lembro quando o Guarani perdeu o Amoroso, se machucou e não enfrentou o Palmeiras. Justamente nesse jogo, 4-2. Aí a fase do Guarani era tão boa que entrou o Sandoval e acabou com o jogo. Sim. Entrou o Júlio César também, que era do Flamengo, acabou com o jogo. Mas fez muita falta o Amoroso. Pois é, aliás, tem um outro ouvinte aqui que cita, né? As minhas memórias de adolescentes envolvendo o Amoroso de Amin Luizão, ao som da CBN. Muito legal. O Ricardo que manda, que ele lembra do Silva Júnior aqui no microfone da CBN. Que transmitiu o derby do século. Verdade, em rede, 2012, né? Foi uma transmissão em rede. Isso, Ana Paula Oliveira comentando a arbitragem. Foi bem legal mesmo. Bem legal. Grande Silva, o Furacão. 11h26, agora o assunto é Campeonato Brasileiro, porque hoje tem uma decisão para o Palmeiras, tem Corinthians em campo e o Santos também. Roberto Lioi vai nos atualizar tudo agora. Em uma disputa de pontos corridos, não é exagero dizer que há várias finais na competição, jogos que podem mudar o rumo do campeonato. Sem dúvida, uma dessas finais será disputada nesta quarta-feira, 9h30 da noite, entre Botafogo e Palmeiras, no estádio Newton Santos. Após 3 vitórias seguidas, o atual vice-líder Palmeiras pode diminuir para 3 a diferença para o líder Botafogo se vencer a partida. Diferença pequena que não é vista desde o início da competição. Lembrando que o Botafogo ainda tem um jogo a menos em relação ao Palmeiras. O Alviverde terá o retorno de Zé Rafael, que estava suspenso, e no mais, a equipe deverá ser a mesma base do time dos últimos 3 triunfos. Também nesta quarta-feira, Corinthians e Santos tentam se afastar da zona do rebaixamento. Na Neoquímica Arena, o Corinthians quer encerrar uma sequência de 4 empates consecutivos em casa diante do Atlético Paranaense às 7h da noite. O técnico Mano Menezes não contará com o lateral esquerdo Fábio Santos e o volante Fausto Vera suspensos. Caetano deverá atuar improvisado na esquerda e Gabriel Moscardo é o favorito para ocupar a vaga no meio de campo. O Santos vai a Brasília para encarar o Flamengo às 8h da noite com 2 desfalques importantes. Com uma lesão na coxa esquerda, João Basso está fora e o principal jogador do time na competição, o atacante Marcos Leonardo, está suspenso. Julio Furt jogará no ataque e Messias na defesa. Se o Santos perder, poderá terminar a rodada na zona de rebaixamento. Na quinta-feira, será a vez do São Paulo entrar em campo contra o Cruzeiro. A boa notícia é que o jogo será no Morumbi e não fora de casa, ou seja, chance maior de vitória dado o retrospecto ruim do tricolor fora dos seus domínios. Alisson, que recebeu uma pancada na coxa contra o Atlético Paranaense, deverá ser titular. De São Paulo, Roberto Lioi. Boa, Lioi. Aliás, restabelecido o nosso contato com o Fábio Scheib, para falar, né, Fábio, dessa rodada decisiva do Campeonato Brasileiro, e claro que a grande atração hoje não poderia ser diferente senão o duelo entre Botafogo e Palmeiras, né, Fabião? Exatamente, Julio, uma decisão que a gente não esperava nesse Brasileirão, né? O Botafogo tinha abriu uma bastante vantagem no começo do campeonato e agora o Palmeiras sem problema essa partida, o Botafogo também não. Todos os ingressos esgotados para o Newton Santos nessa noite, o Palmeiras tentando dar uma sobrevida no campeonato nesta noite e Abel Ferreira completando 3 anos de Palmeiras tenta dar esse presente, entre aspas, e manter vivo o sonho do título brasileiro para o Verdão, né, Julio? Vamos aproveitar esse gancho, que eu gosto desse tipo de debate. Começa até por você, Fábio. Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras? Em números ainda não, mas pela como ele vestiu a camisa do Palmeiras, como ele se adaptou, eu acho que... Vixe, pelo que eu entendi, o Fábio... Ele é o maior treinador. O que ele entrega para o torcedor palmeirense, o palmeirense gosta bastante, assim como foi Filipão um dia, só que o período de Abel é maior do que Filipão, né? O auge do Abel, né? Porque eu acho que isso conta bastante também, o Fábio tem razão. Eu acho que o período a longevidade do auge conta muito, por isso que eu acho que o Luxemburgo é um dos maiores da história, porque o auge do Luxemburgo foi muito grande.
durou muito tempo. E aí, Carlão? Abel Ferreira. Olha, Júlio, eu não sou muito o maior técnico da história. Os números são sensacionais, gosto do trabalho do Abel, gosto da maneira como ele coloca na cabeça do jogador o que é competir, e o Palmeiras mostra isso. Está entre os maiores, sim, mas é que quando chega nesse momento a gente se lembra de Filipão, lembra de Oswaldo Brandão lá atrás, Filipe Nunes, Vanderlei Luxemburgo. Então, grandes nomes que construíram essa história maravilhosa do Palmeiras. Mas, sem dúvida alguma, quando um palmeirense, principalmente aqui da nossa geração, relembrar, né, os anos dourados, ele vai falar do Abel Ferreira com muito carinho. Está na galeria dos grandes nomes da história palmeirense. Se o Palmeiras vencer hoje, vai a 56, fica o Botafogo com 59. Lembrando que o Fogão tem um jogo a menos. Hoje tem Flamengo e Santos. O Flamengo é o quinto colocado, também tem um jogo a menos, pode ir a 53 pontos. E o outro paulista é o Corinthians, que entra em campo hoje, né, como o Leói citou, contra o Atlético Paranaense na Arena Itaquera. Corinthians tem 5 pontos de vantagem neste momento para o Goiás. É a grande oportunidade hoje de encaminhar a permanência, hein? Se o Corinthians bater 40 pontos na 31ª rodada, fica uma situação bem mais tranquila aí para essa reta final de Série A. Lembrando que o jogo do São Paulo contra o Cruzeiro será amanhã. Amanhã também em campo o Bragantino contra a equipe do Goiás, jogo às 18 horas, né? Sempre a CBF oferece horários alternativos durante o feriado, então um jogo um pouquinho mais cedo aí. Amanhã, por exemplo, tem 5 da tarde na Arena Pantanal, Cuiabá e Vasco, então sempre no feriado acaba pintando algum horário mais cedo dos jogos. Um cardápio variado, né? Para o torcedor que estará aproveitando o feriado. 11h32. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Repórter CBN. Quarta-feira, 1º de novembro de 2023. A Polícia Federal prendeu 3 homens apontados como chefes da milícia de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. Eles foram detidos em operações realizadas ontem e hoje. A Justiça mandou congelar bens milionários da facção, como um imóvel avaliado em R$2 milhões em Angra dos Reis e 3 embarcações. Os policiais também apreenderam armas, mais de R$30 mil em espécie e 9 veículos de luxo, incluindo 5 blindados. A confiança empresarial caiu 1,2 ponto em outubro e fechou o mês em 92,9. É o nível mais baixo desde maio. O resultado foi motivado exclusivamente pela piora das expectativas para os próximos meses. O levantamento é feito pela Fundação Getúlio Vargas. A Justiça do Trabalho determinou que a General Motors reintegre a partir de hoje todos os trabalhadores que foram demitidos pela montadora na fábrica de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Mais de 830 funcionários foram desligados. A companhia terá de pagar multa diária de R$1.000 por trabalhador demitido que não voltar às atividades. Ainda cabe recurso. Além disso, a GM não pode fazer novas demissões e deve manter todos os direitos e condições contratuais vigentes antes das dispensas. O chefe do Hamas disse que os reféns israelenses mantidos na faixa de Gaza estão sujeitos à morte e à destruição que os palestinos têm enfrentado. O grupo terrorista pediu aos mediadores do conflito que barrem o massacre e convocou protestos, especialmente no Ocidente, para pressionar as autoridades. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, aniversário hoje de 32 anos.
da CBN Campinas. Já voltamos o tempo aqui, lembrando grandes momentos do futebol campineiro, momentos também nem tão felizes assim, mas agora é hora de falar da atualidade. Vamos para as informações dessa quarta-feira de Ponte Preta, que entra em campo no sábado, né, no final de semana, Lupe. Jogo importantíssimo contra o Avaí. A Ponte aí foi beneficiada pelo resultado da Chape, não entrou na zona de rebaixamento, mas todo cuidado é pouco, porque a situação tá ficando perigosa cada vez mais, faltando 4 rodadas, Lupe. Tá ficando muito perigosa, Júlio. A Ponte Preta, ela está aí paquerando a zona do rebaixamento há 2 rodadas, né? Se a gente for voltar um pouquinho no tempo, no duelo entre Sport e Chapecoense, se a Chapecoense tivesse um resultado positivo contra o Sport, jogaria a Macaca pro Z4. Porém, a Chape fez 1-0 e o Sport virou o jogo e a Ponte Preta não entrou no Z4. Na rodada passada, depois da derrota para o Novo Horizontino por 2-0, mais uma vez a Ponte poderia ter entrado na zona da confusão, como diz Vanderlei Luxemburgo, só que a Chapecoense mais uma vez tropeçou jogando em casa, só que dessa vez para a equipe do Tombense. Com isso, a Ponte mais uma vez ficando fora do Z4. E agora chegou a vez da Ponte Preta assumir o seu protagonismo, dar a sua resposta em campo, vencer o Avaí no sábado às 5 horas da tarde no estádio Moisés Lucarelli. Duelo direto porque o Avaí tem 39 pontos, um risco muito pequeno de queda, já a Ponte Preta com mais de 40% de probabilidade de ser rebaixada, segundo o Departamento de Matemática e Estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais. Então uma vitória contra o Avaí pode aliviar a situação da Ponte na tabela de classificação. É claro que a gente só vai ter uma situação real do que vai acontecer no fechamento da rodada. Até porque nós temos alguns confrontos interessantes nessa rodada da Série B, como por exemplo, Ponte e Avaí, que jogam no sábado às 5 horas, Sampaio, Correia e Tombense, que jogam também no sábado, só que um pouquinho mais tarde, às 7h30 da noite. Ou seja, duelo importantíssimo para a Macaca colocar fim a uma sequência de 9 jogos sem vitória e também de se afastar da zona da degola. O goleiro Kaique França ontem concedeu uma entrevista à assessoria de imprensa e convocou o torcedor da Ponte para comparecer no Majestoso e empurrar a Macaca nos mais de 90 minutos a conquistar a vitória. Tenho certeza que a torcida estará presente, mas a principal dúvida é se a Ponte vai fazer o seu papel jogando no Majestoso. Em relação ao time, o técnico João Brigatti, ele aproveita a semana cheia. Existe a dúvida se o Elvis ele volta ou não para a lista de relacionados, né? Não foi relacionado para o jogo contra o Novo Horizontino por conta de um problema. E também tem a volta do Mailton, que cumpriu suspensão contra o Novo Horizontino e é mais uma opção, principalmente para o setor de ataque, para o técnico Brigatti escalar a Ponte Preta visando esse jogo contra o time catarinense, Júlio. Ô Carlão, a gente tem sido muito repetitivo, né, em algumas coisas que a gente fala da Ponte, então acho que hoje a gente pode entrar mais no aspecto tático, né, o que a Ponte pode oferecer aí de estratégia para esse jogo contra o Avaí, porque a principal dúvida é, volta o Mailton, que com o Brigatti tem sido aí uma espécie de atacante, né, pelas beiradas, e provavelmente um Pablo Diego numa condição física melhor do que ele estava, né? Ele estava voltando de lesão, a Ponte teve um pouco mais de paciência, preservou em alguns momentos, e agora o Pablo Diego está à disposição. Então, Mailton, Pablo Diego, Gé, Eliel, talvez o Gabriel Santiago entra na conta aí desses 5. Se fosse escolher 3, qual seria a tua escolha, Carlão? Olha, ô Júlio, a gente não sabe, né, realmente qual que é a real condição do Elvis, o porquê que ele não foi relacionado também, né? A Ponte divulga dores musculares, algo nesse sentido, desconforto muscular, pode ser, mas também pode não ser. E eu acho na verdade, nesse do Elvis não divulgou foi nada, né? Então, é pior ainda, né? Mas o Elvis, se ele estiver perto dos 100%, eu escalaria o Elvis para esse jogo, mesmo percebendo ele escanteado a cada rodada, mas eu acho que o talento do Elvis para estas últimas 4 partidas ele é imprescindível. O Pablo Diego, se estiver perto dos 100%, também vai para o jogo, mesmo com as dificuldades físicas, né? Ficou muito tempo inativo, muito tempo parado, e a dificuldade, claro, ela existe em retornar ao ritmo em que estava, até porque o Pablo era um dos destaques da equipe da Ponte. Voltaria com o Gé, são 3, né? 3 opções.
colocaria Pablo Diego, o Gé e entraria com o Elvis. Chegava pro Elvis, sentava, sabe aquele papo, olho no olho, conversa reta, né? Como é que é? Na gíria, conversa reta não faz curva, papo reto não faz curva. Momento, né? Elvis, e aí, meu parceiro? Como é que tá? Você quer me ajudar? Você é importante. Restam 4 jogos. A diretoria vai tentar... Isso é hipotética, tá? Tô fazendo aqui um exercício, aqui, uma novela pontepretana. A diretoria vai fazer todo o esforço para compor o que falta financeiramente, ajudar os funcionários. Eu acho que são 4 jogos que a Ponte Preta ela precisa dar um rumo na sua história daqui para frente. Porque se a Ponte cair para a Série C, vai ser muito difícil a retomada. E se ela permanecer na Série B, o caminho para se reorganizar de cima para baixo é muito mais curto, né? Então chegou o momento da mobilização. Agora, para existir esta mobilização, a diretoria tem que dar subsídio. Não adianta a gente falar aqui, conversa, olho no olho, coisa muito bonita na teoria. Agora, na prática, se o dia a dia na Ponte Preta é um dia a dia difícil, um dia a dia de promessas não cumpridas, fica complicado a gente pedir essa mobilização. Mas eu acho que é o momento da Ponte Preta se transformar realmente numa unidade em prol desses 4 jogos para a Ponte Preta permanecer na Série B. Em permanecendo, aí é uma outra história, um outro assunto, mas aí ela precisa de uma reorganização, de uma lavagem lá pelos lados do Moisés Lucarelli. Mas agora são 4 jogos que podem representar o futuro da Ponte Preta como entidade. Ô, Júlio, sim. E hoje foi noticiada, né, a informação assinada pelo Martim Fernandes e o Rodrigo Capello no Globoesporte.com, lá do Rio de Janeiro, que por 2,6 bilhões a Forte Futebol e o Grupo União, eles venderam 20% de seus direitos por 50 anos, né? Os clubes que fazem parte desse grupo de investimento. Ponte, e eu já vou até emendar o Guarani, eles não fazem parte desse grupo. Eles estão aderindo à Libra, que é um outro tipo de movimento. Mas eu acho que nesse momento é importante a gente começar a se preocupar com isso também. Porque se a gente for no pior dos cenários, no pior dos mundos, o rebaixamento, todo esse movimento que foi feito, você pode rasgar o contrato e jogar no lixo. Porque o time que cair para a Série C, ele não vai ter aí... Ele pode até ter um benefício, mas financeiramente falando, vai ser um grande rombo. Tanto é que o Paysandu, que voltou agora com o técnico Hélio dos Anjos, após a confirmação do acesso, um dos primeiros movimentos da diretoria foi a adesão, se não me engano, à Libra. Ou seja, ele já está na Série B, ele tem a sua vaga garantida, ele já foi lá e se filiou ao movimento para ter também essa bolada ou esse investimento maior do que os clubes recebem hoje para disputar a 2ª divisão do futebol brasileiro. Então o torcedor também pode se preocupar com as finanças. Isso já é uma preocupação, acho que desde quando a Ponte começou aí as suas origens. Porque toda vez a gente ouve que não tem dinheiro, falta isso, falta aquilo. Mas então, se cair para a Série C dentro desse cenário que vem aparecendo no futebol brasileiro, a preocupação ela é ainda maior. O Lupe foi ao encontro do que eu disse, é justamente esse ponto. Eu acho que todos os problemas que existem na Ponte Preta, e a gente sabe que os problemas são graves, são problemas sérios, eles podem aumentar em caso de rebaixamento. Então são 4 jogos, eu acho que dá menos de um mês. Eu acho que é um mês que a diretoria ela precisa se esforçar ao máximo pela entidade, pela torcida, de tentar sanar o que está devendo, de tentar colocar em dia o que está faltando, não só para jogador, gente, mas para funcionário também, para o funcionário trabalhar em energia ou sinergia, né? Trabalhar todo mundo junto numa unidade para que a Ponte não caia. As portas da permanência na Série B elas estão se abrindo para a Ponte, mesmo a Ponte não merecendo, né? Porque ela faz um campeonato horrível, mambembe, mas os resultados ajudam por incompetência dos adversários. Então a Ponte precisa aproveitar, gente. São 4 jogos, diretoria, a torcida quer ajudar. Eu acho que sábado vai ter aí um bom público para a Ponte somar esses 3 pontos contra o Avaí, ter aí a pontuação suficiente para permanecer. E aí sim, para 2024, movimentação política, lavagem no Majestoso, reorganização da entidade Ponte Preta para que ela possa ter uma vida saudável. Mas esta vida saudável, este futuro cristalino da Ponte, passa muito pela permanência na Série B, porque se ela cair, o futuro é tenebroso, obscuro. Muito bem, agora são 11h44. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você.
Barbacoa, muito além da carne. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Onze h 46. Informação no ar. Pois não, Lupe? O Brasil perdeu o terceiro set, tá? O Brasil perdeu para Cuba 25-18. Mesmo assim, vence por 2-1. Vamos para o quarto set. A seleção brasileira em busca de uma vaga direta nas semifinais do vôlei masculino no PAN. Maravilha. Vamos agora com informações então do Guarani, Antônio Lupe. Vamos lá, o Bugre que entra em campo na sexta, 9h30 da noite, para enfrentar o Londrina no estádio do Café. Situação diferente para as duas equipes, enquanto o Londrina briga para sair da parte de baixo, o Bugre quer voltar à parte de cima da tabela. E o que é preciso fazer para que o Guarani coloque fim a uma sequência de 4 jogos sem vitória e volte a brigar nessa reta final por uma vaga no G4. O Diogo Matheus, lateral direito, falou a respeito desse duelo contra a equipe do Londrina e as mudanças que vão acontecer principalmente no sistema defensivo, já que Pegorari está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Lucão suspenso porque foi expulso e Valber machucado. Os 3 não ficam à disposição. A gente vai para lá respeitando, claro, Londrina, mesmo na situação que eles estão. Tem bons jogadores do outro lado, tem jogadores também que vão buscar até o último minuto, né, sair da situação que eles estão. Então vai ser um jogo muito difícil, de muito duelo físico também, mas a gente vai para jogar. Então se a gente tiver um pouco mais dessa calma, saber o momento de acelerar, saber o momento de circular a bola, não errar tanto para proporcionar transições para o Londrina, acredito que a gente tem grande chance de sair vencedores do próximo jogo. As mudanças, tanto o Ivan quanto o Douglas, né? Você perguntou especificamente dos dois, não sabemos se é o Ivan que vai jogar, sinceramente não sei, mas respondendo especificamente sobre os dois, eles já provaram o valor, a qualidade que eles têm, né? O Douglas já fez vários jogos, inclusive acredito que ele ainda não, com ele jogando, né? A equipe está invicta, né? Se eu não me engano. Então é um ponto muito positivo também. E o Ivan, assim, joga de lateral, joga de volante, joga de zagueiro, tá sempre muito disposto e pronto para ajudar. E isso, né, ele provou também no último jogo. Não foi fácil entrar naquelas condições e, na minha opinião, ele cumpriu muito bem com a parte dele. Então, assim, é lógico que pelo entrosamento, nunca é bom perder um jogador como o Lucão, mas o Ivan, ele se encontra muito, muito pronto para jogar, para nos ajudar mais uma vez. E como eu falei, é muito polivalente, né? Onde precisa ele joga, ele contribui, e isso nos fortalece ainda mais. E sobre o Douglas também, acho que os números aí dele também estão a favor, né? É um ponto muito positivo para ele e para a equipe. Então vai substituir muito bem o Pegorari. Bom, tá aí então o Diogo Matheus, lateral direito. Ele tem presença certa nesse jogo, mas do lado esquerdo, o Mike, ele foi preservado ontem do treinamento, então a gente aguarda a atividade que acontece hoje e amanhã, que são as últimas do Guarani antes da viagem para enfrentar o Londrina sexta-feira no Estádio do Café. Em relação aos jogos, né? Porque agora todos os jogos tem alguma partida que pode ajudar, seca o adversário, seca o outro, torce para um ganhar, torce para o outro perder.
E o torcedor do Guarani já começa a ficar atento, porque hoje, Júlio Nascimento, Carlão de Freitas e ouvinte da CBN, que hoje completa 31 anos de existência. 32, né? 31 foi ano passado, né? Isso. 32 anos. O Atlético Goianiense enfrenta o Novo Horizontino. O Atlético, ele está na terceira colocação com 59 pontos. O Novo Horizontino é o sexto com 56. O Guarani é o sétimo com 55. Então, qual o melhor dos mundos para esse jogo? Até porque o discurso do Guarani é pensar jogo a jogo e apenas no Guarani. O nosso, a gente pensa em todo mundo e o torcedor também. É uma vitória do Atlético, porque ele vai embora, vai para 62 e deixa o Novo Horizontino paradinho com 56. E aí, em caso de vitória do Guarani contra o Londrina, é um adversário que o Bugre passa na tabela de classificação. E aí vai depender do complemento da rodada para saber se volta ou não ao G4, Júlio. Pois é, o Carlão, o Diogo Matheus ele foi muito enfático, né, sobre a importância de sofrer com a derrota. Mas ele até fugiu do senso comum de saber sofrer, né? Sim. Ele falou uma coisa que eu concordo. Acho que o Guarani tem que assimilar o que representa essa sequência negativa para entender o que tem que ser feito nessa reta final, porque parece que alguns torcedores entregaram os pontos, mas são 2 pontos de diferença em 4 rodadas, Carlão. Ô, Júlio, eu não consigo. É claro que o torcedor, Júlio, ele é passional, né? Por exemplo, se o Guarani ganhar do Londrina, o Guarani vai ser campeão mundial na cabeça do torcedor. Agora, se o Guarani não passar pelo Londrina, o Guarani não vai disputar nenhuma competição nacional. Então, a paixão é isso aí mesmo, e tem que ser. O torcedor tem que ser passional, tem que amar o clube, e a gente tem que entender. Agora, se analisarmos a tabela, se analisarmos o que o Guarani tem pela frente, eu não vejo um cenário tão negativo assim. É claro que o Guarani caiu de produção, em relação aos últimos jogos. Desde aquela partida contra o Novo Horizontino, o Guarani tem tido aí um nível um pouco abaixo, e agora consumada esta queda após a derrota para o Botafogo. Mas está em tempo, até porque o Guarani enfrenta 4 adversários, 3 deles vencíveis. O Londrina, que está beirando aí a Série C, o Criciúma, que é o mais difícil, mas é uma final, é no Brinco de Ouro da Princesa, e aí o Guarani tem que resolver a sua vida, e o ABC que já está rebaixado. E aí vai para Goiânia contra o Atlético Goianiense, que aí entra no cenário que o Lupe disse. Para o Guarani é melhor o Atlético já se livrar, não, chegar, né, conquistar o acesso o mais rápido possível. E na última rodada, o rubro-negro de Goiânia já com a situação resolvida, tanto com relação ao acesso, já na Série A, quanto com relação a título, que o Vitória conquiste o título, porque tem essa situação também. Se o Atlético receber o Guarani, isso a gente está falando com o Guarani chegando com vida lá em Goiânia. Porque se o Atlético enfrentar o Guarani na última rodada precisando pontuar para ser campeão, também é um problema para o Guarani. Então, hoje o torcedor bugrino tem que torcer sim para o Atlético Goianiense resolver a vida dele, ficar numa situação confortável e, claro, o Guarani, mais do que tudo, resolver a própria vida, vencendo Londrina, vencendo o Criciúma, numa batalha que vai ser aqui no Estádio Brinco de Ouro, e arrematando contra o ABC, para aí sim jogar contra o Atlético Goianiense na última rodada, numa situação confortável, numa situação favorável, para pontuar e aí sim sacramentar o acesso. Nível de jogo, o Guarani caiu, mas a tabela, ela ainda se apresenta, ela se oferece para o Guarani. Exatamente, acho que é isso que o torcedor precisa mesmo se apegar nesse momento. O Guarani, como o Carlão citou, a tabela se apresenta ainda para essa possibilidade de acesso. Até estava olhando, né, o levantamento da UFMG, Departamento de Matemática. E Estatística. E Estatística, exatamente. A única pontuação que garante hoje o 100% na Série A, com base no aproveitamento atual de cada time, é 68 pontos. O Guarani não chega a mais 68. O Vitória, então, chega nesta rodada, possivelmente. Isso, exatamente. Né, vencendo o Vila Nova. Eu acho que o Vitória, essa rodada pode ser... O Vitória garante, acesso, né? pode garantir, exatamente. O Guarani chegaria, no máximo, aos 67 pontos, vencendo os 4 jogos. E aí, mas aí, ó, é que interessante. Se ele chega em 67, o FMG coloca 99,9% de chance de subir. Então é uma meta legal. 65 pontos, 98% de chance de subir. Então acho que o Guarani precisa esquecer essa matemática absoluta, focar realmente rodada a rodada, porque são projeções que mudam a cada rodada, porque o futebol não é uma ciência exata.
Sim. E outras, são adversários vencíveis. Tem muitos confrontos diretos. São, por exemplo, 4 confrontos diretos. Você pega Guarani e Criciúma, que acontece... Aí é decisão. Exato. É no próximo jogo, depois desse Londrina. Depois do Londrina. Por exemplo, com certeza, os números apresentados já serão outros, entendeu? Exato. E, não, e os confrontos diretos que eu cito são de times dos próprios integrantes atuais. O Atlético pega o Sport pega o Vitória, aí o Guarani mesmo pega o Atlético, o Guarani pega o Criciúma. Atlético, né? Então são muitos confrontos diretos Novo Horizontino e Vitória. e nem sempre a projeção ela contabiliza, ela põe na conta esses confrontos diretos. Porque eu não acredito que vai ser uma Série B 2012, que o quinto colocado tinha 71 pontos e não subiu. Sim. Então acho que vai ser um número alto ali, 65, aqui é um palpite, né? 65, 66, talvez 67. Então para o Guarani alcançar, ele tem que bater aí 3 vitórias pelo menos para ir lá no final ver o que dá para fazer. A gente pega só o exemplo do Sport. Sport tem Mirassol sexta, amanhã não, na sexta mesmo. Amanhã é quinta, né? Isso. Tem o Mirassol, aí depois ele tem o Atlético no Recife, na sexta que vem, dia 10, e depois ele tem o Vitória. Nossa, que tabela, hein? No dia 17. E na última rodada, ele tem o Sampaio que briga pra não cair, mas dos 4 jogos, 3 são contra Mirassol, que já tá tabela difícil. Tabela difícil. Eu acho o acesso quase encaminhado hoje já é dúvida. Por conta da tabela. Por conta da tabela. Por isso que o Diogo Matheus ele falou assim, a gente tem que reagir emocionalmente, porque o Guarani pega o Londrina, mas o Londrina cara, você tá sabe, brigando Júlio, pra não cair, mas cara, quem quer subir? Mais um, rapidinho. Novo Horizontino e Atlético, depois Novo Horizontino e Vitória, e depois Novo Horizontino e Londrina, Novo Horizontino e Criciúma. Só 2 times que brigam já tem um monte. E você pega a tabela do Guarani, é uma tabela que, cara, eu não vou dizer tabela confortável, não existe... É 50-50. Não existe mais conforto nesta Série B. Mas, cara, ela tá muito aberta, ela tá se oferecendo pro Guarani. Agora, você tocou num assunto, até pegando o gancho do Diogo Matheus, Júlio, a parte emocional. O Guarani, claro, uma coisa é ligada à outra, mas emocionalmente o Guarani caiu demais. Né? As próprias atitudes dos jogadores, né? O Pegoraro, um destempero total. A expulsão do Lucão ali é coisa de jogo. Mas o gol desperdiçado pelo Bruno José, ali é coisa de que a parte mental não tá ok. Você não tá zerado, você não tá leve para o jogo. Porque o Bruno José não perderia aquele gol numa situação normal. Fez tantos golaços nesta Série B. Acontece, é vida de atacante, mas, cara, é um gol que ele não perde. E ele acabou desperdiçando. Então o Guarani ele precisa se recuperar essa parte mental. Os jogadores entenderem que a tabela ela tá se oferecendo para o Guarani. Esses confrontos que o Lupe falou, eles vão ajudar também ao Guarani. Então o Guarani precisa se ajudar. Eu não vejo motivo para o pessimismo. É claro que o momento não é tão bom como no mês passado, por exemplo. Mas não é momento para pessimismo. Muito pelo contrário. Eu vejo o acesso do Guarani, como a gente brinca aqui, muito palpável, sim, senhor. Agora, claro, mentalmente precisa estar leve. Isso vai ajudar na parte técnica também, a gestão do técnico Humberto Louser, para que o Guarani entre em campo inteiro. Contra a Londrina, contra a Criciúma e contra o ABC. O meu campeonato com relação ao Guarani são esses 3 jogos. E aí vamos para o que seja o que Deus quiser lá no Antônio Ascioli na última rodada contra o Atlético Goianiense. Muito bem. Para fechar aqui o CBN Esportes, Fábio Scheib, clima no Rio de Janeiro de final também de Libertadores, inclusive lendo a capa hoje do Diário Olé. Muita repercussão da entrevista do Romário, né? O Olé já sustentando também um clima de muita rivalidade para Fluminense e Boca Juniors, né, Fábio? Exatamente, Júlio. Inclusive o Olé classificou como declarações hiper explosivas do ex-atacante Romário, hoje político, né? O Romário falando que vai torcer muito para o Fluminense, mencionou o termo chulos para os argentinos, xingou os argentinos, falou que o Fluminense vai ganhar e o Olé já tomou isso como um ingrediente para a grande final, falando que inclusive o Parreira também, ex-treinador da seleção brasileira, e o próprio prefeito do Rio de Janeiro, já não importa o clima, o Fluminense já é campeão para eles estão usando isso como um artifício para conquistar essa final. O Romário fez bastante xingamentos ao povo argentino pela questão do racismo, né? E também palavras fortes. E aí, nessa mesma entrevista, o Romário falou que parabenizou o presidente da CBF, o Edinaldo, com a escolha do Diniz para o cargo de técnico da seleção brasileira. E também, no outro termo chulo, falou o Ancelotti, entre aspas, que se dane. Não foi que se dane, mas você entende bem o que ele quis dizer. Bom entendedor, e o Romário com declarações fortes. É isso aí, Fábio Scheib. Entendi muito bem, viu, Fabião?
Um abraço e cuida aí no Rio de Janeiro, viu, Fábio Scheibe? Um forte abraço para você, Júlio. Um abraço a todos da equipe CBN. Mais uma vez, parabéns por essa grande rádio. Que me orgulho de fazer parte, mesmo com uma pequena parte, nessa trajetória da Rádio CBN. Isso, valeu. Grande parte, Fábio Scheibe. Valeu, galera. Mais tarde, às 4 horas, tem Arena. A gente volta a falar de esporte. Parabéns, CBN, 32 anos. Até a próxima. Valeu! CBN Esportes Campinas.